Sky Motel. O trabalho oficial mesmo é Uber. Quando qualquer pessoa chega pra mim e fala assim, porra, eu quero começar a ganhar dinheiro com o que eu falo, mano, não, faz com hobby e se vingar, vingou. Me dá um Liquid. Me dá um... Gente, eu não sei como que faz isso. Me dá um pão de batata e um Monster, por favor. Boa noite, pessoal da Team Liquid. Sejam todos muitíssimo bem-vindos ao segundo episódio do League Night. Eu sou a Haru e olha que maravilha! Estamos até de cenário novo nesse programa maravilhoso, esse talk show que sim, demorou para ter um segundo episódio. Nós temos muita fofoca, gameplay e tudo que você precisa. E eu tenho o prazer de receber aqui hoje um dinossauro no bom sentido. Seja muitíssimo bem-vindo, Chaep, ao League Night. Chaep. 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 Muito obrigado, Haru, Cavalaria. Tamo junto, é um prazer enorme estar aqui batendo esse papo, porque, cara, eu posso estar no início do cenário, mas eu sou de um dinossauro de idade também, tô quase com 40 anos, tá? A vida tá triste. Não, mas isso não é tristeza, não. Isso é eu acho que é uma estrada dos esportes, na verdade. Na verdade, a gente relaciona muito videogame a esse universo que é mais infantil. Verdade. E, na verdade, a gente nunca viu as grandes influências dos games envelhecerem junto com os videogames, que é um fenômeno que aconteceu, por exemplo, no cinema e a gente nunca viu acontecer nos jogos. Tá acontecendo agora, né? E nos esportes a gente tem uma galera chegando nessa idade agora dos 40, né? Que é onde eu tô chegando. A gente tá vivendo um momento de maturidade, né? Do esporte eletrônico, porque, querendo ou não, por mais que a galera olhe pro cenário do esporte e ache tudo gigantesco, a gente é muito neném. O esporte tem pouquíssimo tempo de vida, então é uma coisa que tá ganhando aí no corpo, solidificando, e a gente tá no início de uma era aí que tá crescendo cada vez mais, né? Muita gente pergunta, assim, sobre se sentir ultrapassado, se sentir, não, tem muita gente chegando no cenário agora, você não se sente fazendo mais do mesmo, mas, cara, as pessoas, elas são muito diversas. Muito. E elas querem coisas diferentes. A grande verdade não só dos esportes, mas acho que dos games em geral, é que eles são uma mídia. Diferentes pessoas vão querer diferentes coisas. Sim. A gente tem maneiras de abordagem que são muito legais, né? Você tem o seu próprio público e você fala com ele de uma maneira muito específica. Então, algumas pessoas vão querer acompanhar um conteúdo mais de humor, outros vão querer acompanhar uma coisa mais séria, outros vão querer acompanhar uma coisa mais profunda, uma gameplay mais detalhada. Sim, são muitas coisas. E hoje, no cenário, a gente tem relativamente poucos criadores de conteúdo. Então, muitas pessoas que consomem conteúdo acabam tendo que ir para um conteúdo que não é 100% do que ela gostaria, porque ainda não tem uma área coberta, sabe? Então, existem muitos nichos, existem muitas possibilidades. Muitas pessoas não querem entrar, ou têm receio de entrar, ou de mudar seu conteúdo, porque às vezes acabam indo só no que está fazendo muito sucesso, e a gente vê, às vezes, muito conteúdo repetido. Sendo que quando alguém consegue entender o seu nicho e criar o seu próprio nicho, ela pode estourar muito em algum campo que ainda não está sendo muito abordado. Isso aconteceu em milhares de coisas, sabe? Em podcast, em mesa-cast, em gameplay. Toda hora vai rodando o fenômeno da moda, mas esses fenômenos eles vão acabando também criando ramificações para novas opções que essas pessoas podem criar. E no esporte eletrônico, a gente está vivendo também agora o início de uma era que é as pessoas mais velhas continuando a jogar. Porque normalmente no esporte, a gente tinha as pessoas com um tempo de vida de atuação profissional muito curta. Porque normalmente ali nos 25 a galera já parava de jogar porque tinha aquele mito ficou velho, perde reflexo. Só que isso já é comprovado, isso é mentira. Não acontece. Né? Hoje em dia, a gente tem alguns fisioterapeutas muito bons no esporte eletrônico que trabalham com vários atletas e durante muito tempo os reflexos mais avançados eram dos mais novos. Só que até pouco tempo atrás, o reflexo mais avançado registrado pelo Kenji, né, que é um profissional da fisioterapia do esporte eletrônico, era do Fallen. Cara, tipo, é mais novo que eu, mas é quase idoso. Os índices de alto nível de reflexo acabaram sempre ficando com os atletas mais velhos. Então esse papo de o reflexo cai é mentira. O que acontecia é que normalmente a vida chega, né? O cara quer ter um filho, ele quer casar, não tem mais o tempo pra ficar dentro de uma game office 50 horas por dia. Mas se ele quiser,
ele continua desempenhando. E a gente tá vendo isso acontecendo agora. E por isso que eu achei interessantíssimo ter você aqui com a gente hoje, que eu acho que hoje você chegou numa maturidade de conteúdo que poucas pessoas chegam. E é muito interessante porque você tem uma visão do todo que também poucos criadores de conteúdo têm. A gente tem essa máxima de que a nossa região, como agora falando de LoL especificamente, ela é uma das piores regiões do mundo que a gente tem. Hoje em dia, você ainda tem essa opinião. Todo mundo pode falar o que quiser e as pessoas têm direito a ter opinião sobre o que quiserem. Mas tem coisas que não são opinião, assim. Você não pode dizer que isso aqui, essa caneca é vermelha. Não, essa caneca é azul, sabe? Assim, não é uma questão de opinião. A gente no LoL é ruim, a gente é uma das piores regiões do mundo. Entretanto, a gente é uma das regiões mais assistidas do mundo. E é um dos conteúdos mais assistidos e mais divertidos que tem. É porque a gente não mede a China, né? A China a gente não brinca, que a China ela brinca sozinha. Rapaz. É assim, não dá, esse cara tem números gigantescos, então a China é a primeira região em tudo, e aí depois vem Coreia, Europa e a gente. No League of Legends. E a gente briga com a Europa. Eu atribuo isso à comunidade. Assim, a comunidade do Brasil ela é apaixonada em tudo, não só no LoL, mas no CS, no Rainbow Six, no Valorant, no LoL. Tudo que o Brasil faz de torcer é surreal. A gente teve agora o Six Invitational aqui no Ibirapuera. Eu tive a honra de levar meu podcast pra lá, pra fazer a cobertura dentro do estádio. Foi uma coisa de louco, uma coisa de louco. E eu acho que, independente do que a gente tenha como desempenho, as pessoas elas são muito atreladas ao nosso local. Chega lá fora, vai criticar, vai falar que é meme, região do entretenimento. Mas, cara, foi justamente o fato de a gente conseguir ter tanto entretenimento que fez com que o League of Legends sobrevivesse durante tanto tempo aqui no Brasil, sabe? Então as pessoas são muito apaixonadas e elas também gostam muito dos seus ídolos. A gente, além de times grandes, a gente tem personalidades muito grandes. Então, as personalidades também foram dando voz e foram dando vida ao cenário com seus projetos individuais, com seus projetos que eles trazem ali junto com a comunidade. Então, eu acho que a chave que salva o Brasil e que continua salvando o Brasil é comunidade. Falando dessas pessoas e desses atletas, chutando a sua opinião como uma pessoa que já analisa o cenário há muito tempo, qual que você acha que seria a idade máxima para uma pessoa se aposentar? Depende, não existe. Pra mim não existe, sabe? Porque depende da pessoa. Pra mim o que vai fazer o cara ficar jogando ou não é, como eu falei, o chamado da vida dele. Porque assim, vai chegar uma hora que talvez a pessoa fala, pô, eu não quero mais ficar o dia inteiro, 10 horas dentro de uma game office, junto de outras pessoas. Eu quero ter filho, eu quero ter um relacionamento com minha esposa. E querendo ou não, ser atleta é alto rendimento. Você abdica de parte da sua vida. Não é saudável você ser atleta, de qualquer modalidade. Aí vai depender do quanto você quer abrir mão, sabe? O cara vai chegar ali, sei lá, às vezes com uns 26 anos de idade, ele vai olhar pra conta bancária, vai estar milionário e falar, pra mim aqui já deu, tá lindo. Tem gente que não, tem gente que o cara vai dizer, eu quero mais, eu quero ser campeão do mundo, eu quero ir além. E aí você vai ter um BRTT, você vai ter um Fallen, sabe? Você vai ter um Nesk, você vai ter essa galera que quer ir além e vai além e ele quer dedicar a vida dele àquilo. Então, não existe uma matemática perfeita. Eu acho que vai depender muito da vida de cada pessoa e do quanto ela quer viver aquilo e do quanto ela quer viver uma vida normal. E você falou sobre ficar milionário. Você acha que dá pra ficar milionário sendo pro player? Muito, muito. Muito? Dá. Assim, vamos lá. Pra você ser milionário, você tem que jogar lá fora. Falando de LoL. Você tem que jogar na LCK, você tem que jogar aqui, no LPL. Aqui não. Aqui ficar milionário, não. Assim, eu já falei no meu podcast uma vez, assim, de fofoquinhas. O maior salário que eu já ouvi falar da história do Brasil era de 100k por mês, assim, que é muito alto. Então, se você pensar em um ano, você fica milionário, só de salário. Mas... Em troca da sua alma, muito provavelmente. Isso, quantas horas de treino? Cara, um jogador de LoL hoje em dia, acho que por dia ele fica ali umas 8 horinhas de treino. Fora VOD review, fora estudo, solo kill, de treino, porque ele joga um bloco de 5 jogos, mais as pausas entre os jogos. Então, se você vai jogar 5 jogos num treino, são 5 horas mais as pausas, dá umas 6, 7 horas fora o VOD review e tudo mais. Isso 100k reais por 15 horas de trampo diário, sem fim de semana. Fim de semana você joga, né? Fim de semana é a hora do jogo. Fim de semana. É, exatamente. Mas isso é E é na história do Brasil, assim, nunca ninguém chegou nem perto de um negócio desse. Mas o que faz a galera ganhar dinheiro de verdade não é o salário, são as verbas acessórias, né? Você pegar um patrocínio, você fazer stream, é você conseguir fechar merchan, fazer publi. Você sabe muito bem, né, que tipo é a grande parte do que um influenciador é. Só que o jogador hoje em dia, ele tem que se tornar também influenciador para poder ter essa verba acessória, mas tem sempre aquele equilíbrio, né? O quanto você vai abdicar do seu desempenho como pro player para dedicar a sua vida como criador, porque criador não é ser pro player é você jogar. Mas se o cara quer ganhar uma grana de verdade, ele vai ter que abrir um pouco da mão dele do competitivo para fazer a criação de conteúdo.
E aí ele tem que equilibrar o quanto eu quero ser bom e o quanto eu quero ganhar dinheiro. Porque se você pegar os top players do mundo, os caras não têm muito espaço de vida de criador. É só top player, mas é porque ele também recebe muito bem. É uma coisa que o esporte eletrônico, ele também é uma coisa muito diferente do esporte tradicional, é que a gente tem um corte social muito grande, infelizmente, né? Porque o futebol você precisa de uma bola e seu pé. O esporte eletrônico você precisa ter um computador, você precisa ter uma internet. Saiu uma pesquisa em 2022 que, eu não lembro quantos % não vou falar a porcentagem agora para não cometer injustiça, mas uma porcentagem alta do Brasil não tinha acesso a computador. A gente tem mais celulares do que pessoas no Brasil, só que computador ainda é uma porcentagem muito alta. Então tem muitas pessoas, muitas crianças que estão, sei lá, em colégio público que nunca nem sabe que ela pode sonhar em ser pro player. O mundo pro player, ele ainda é um mundo de pessoas muito abastadas, sabe? Então, uma das coisas que eu acho que a gente precisa fazer ainda com o esporte eletrônico é tentar popularizar ele, é tentar democratizar o esporte eletrônico com incentivos, com projetos que possam incluir pessoas para saber que elas podem sonhar, pelo menos. E nesses casos, assim, de pessoas que caíram nesses contos do vigário, assim, de vez em quando, qual que foi o caso de maior injustiça que você já viu? Uma coisa, assim, bizarra mesmo, cabeluda? Teve muito caso de poaching, né, desse assédio de contrato de jogador. E nesse caso não tem o que a pessoa fazer, né? Qual é a postura correta se você tá passando por esse tipo de situação? Não tem Se você que fazer, tá recebendo poaching, um time quer, você fala, fala com o meu time. Mas foi mais ou menos o que rolou nessa situação e mesmo assim rodou, né? Não foi não? Caso de poaching que é revelado é o 0,01%. Porque pra você provar um poaching é muito difícil, você tem que ser muito burro, sabe? Pra você deixar um poaching vazar. Nesse caso do Lupe, por exemplo, eu acho injustiça porque, assim, ele queria jogar na PEN, ele tava na INTZ e poderia ter tido um contrato, tipo, como ir lá, fala, coisa e tal. Só que o que rolou na época foi que a mãe de um jogador falou com a mãe do outro e aí... Nossa, rapaz! Foi o poaching, foi o poaching do poaching, sabe? Usaram isso como embasamento. Uma mãe falando com a mãe do outro, coisa e tal. Só que, velho, sinceramente, eu sou completamente contra a existência dessa política de poaching. Porque existe uma coisa que é maior do que o poaching, que é o contrato. Dane-se o poaching, porque se eu tenho um contrato com você, não importa se quem veio falar comigo foi você, foi minha mãe, foi meu... Eu tenho que cumprir esse contrato. Então, se eu não quero mais jogar aqui, eu vou dizer, cara, olha, eu tenho um contrato com você até dezembro de 2025. Só que eu quero jogar na Liquid. E a Haru veio falar comigo. Assim, não importa se a Haru não foi falar com o dono do meu time. Eu tenho um contrato, eu não posso sair do meu time porque eu tô afim e você fez um poach. Não, você pode ter falado direto comigo, mas eu tenho que cumprir um contrato. Se você quiser quebrar esse contrato, você tem que pagar a multa, coisa e tal. O Lupeira, coitado, perdeu um ano da vida competitiva dele. Ele era um dos melhores suportes do Brasil na época. Ele poderia ter feito muito mais e não fez por causa dessa política de poaching que pra mim já devia ter acabado, sabe? E entrando em um assunto um pouquinho mais polêmico aqui, você falou de ter um desempenho um pouquinho mais duvidoso pra trocar de time e tudo mais. A gente viu recentemente alguns escândalos em esportes tradicionais por conta de casa de aposta. E de esportes eletrônicos também. E esportes eletrônicos também. Eu ia falar de esportes tradicionais pra gente não jogar no ventilador, assim, né? Mas... Você chegou a ver alguém que perdeu de propósito por conta de casa de aposta? Eu ver pessoalmente, não. Mas de a gente conhecer, assim? Teve caso agora recente. Foi esse ano, meu Deus. Foi esse ano. Teve um caso gigante na VCS, que é a Liga Vietnamita do LoL, né? Além de ter... É que a gente sempre vê por aí! Mas esse foi gigante. Que no Brasil, que eu saiba, de verdade, nunca teve nada. Até porque, eu vou explicar um pouco o caso do Vietnã, depois eu vou explicar como isso é detectado. Porque assim, no caso do Vietnã, teve praticamente a liga toda foi envolvida, né? Assim, pouquíssimos times ficaram de fora. E aí um monte de time foi suspenso, um monte de jogador foi suspenso, né? Foi punição pesada, né? Porque não óbvio, é só... né? Pelo amor de Deus. Porque não é só, tipo, você infringiu a liga do torneio. Não, isso é crime, gente. Assim, sabe? É muito além do que é ético. Só que nesses casos de match fixing, né? Que é como a gente chama, quando você combina resultado ou combina qualquer tipo de acerto dentro do jogo pra favorecer alguém. Além de ser crime, isso prejudica a empresa, o campeonato, a integridade competitiva, prejudica tudo. Então, no caso da Riot, por exemplo, a própria Riot paga, eu não posso revelar qual, uma empresa muito gigante de auditoria. É uma das maiores empresas do mundo de auditoria esportiva para ficar rastreando cada microtransação que acontece em site de aposta. Então, nossa, quando eles veem um movimento diferente, tipo assim, do nada, tem $500 mil apostados que, sei lá,
vai ter 10 torres desse jogo destruídas. Tipo, Numa pô, odd muito nada a ver. É, assim. uma odd nada a ver. Fala, ó, dá um flag, automaticamente cai na empresa, que manda pra Riot e eles abrem um processo de investigação. Infelizmente, é uma realidade do nosso dia hoje, né? As Sim, casas de com apostas certeza. estão tomando tudo, e então tem que ficar ficar... um passo à frente, com Exatamente, certeza, tem né? que ficar o tempo inteiro auditando. Sabia da existência dessas empresas não, e é uma coisa muito legal, é uma preocupação muito legal que a própria Riot tenha também sim. esse tipo de preocupação. Mas, pra gente dar uma relaxada agora, vamos então lançar uma gameplay. Conhece o GeoGuessr? Conheço. Ele é muito maneiro. E que é péssimo, o quê? E agora a gente vai lançar um GeoGuessr pra vocês. Vai ser muito maneiro e daqui a pouco a gente volta. É a hora da... Você que vai mexer agora. Ai, meu Deus do céu, socorro! Vou falar baixinho pra eles não escutarem. Pode ir pra frente, pode ir pra frente devagarinho. Aqui não vale nada, Analisa não? essa placa pra mim aqui, ó. Não é Estados Unidos. Não, pelo número não. Pode chutar, pode chutar. Caralho, eles já vão escrever, hein? Tenta chegar ali pra frente. Mais pra frente. Pode pra cidade principal. Pode pra Jorge aqui, ó. Ou Jorge Capital. Então. Chutei, vê se vai. Coloca, sei lá, por aqui, ó. Por aqui. E assim? É, tenta colocar aí. Pode Clicar colocar. aqui de boa assim? Sim, pode ir. Guess. Bate aqui. Meu Deus, África. Melhorem, tá bom? Melhorem. Vai, eu pensei que era United States. Chapei. Caraca, que é isso aqui, pô? É assim mesmo, é assim mesmo. Um lugar que vai ter frio pra caralho. Só mata. Vai indo pra ver se acha alguma plaquinha. Só mata, filho. Volta de novo, que o Google Maps buga. Vai indo, pode ir, não, ele tá ali. Tá ali. Que droga. Não é uma Opa, tem um carro lá na frente, hein? Aí passou do carro, cadê o carro? Clica de novo, vê o lado volante, Deve estar andando também, por isso Vai que de novo. Mais um clique, mais um clique. carro. Tá, vai para Europa. Tá. França. Tá, coloca aqui. Não, coloca. 5 segundos. Rápido, aonde? Aqui, coloca aqui pra cima aqui, ó. Rápido, aonde? Aqui, coloca aqui pra cima aqui, ó. Aí. Aqui, certeza? Clica, quer. certeza? Ó, qual? Ah, Ganhamos deles. Ganhamos deles. Eu pensei em colocar lá pra cima, mas tá bom, vambora. Opa, coloca lá embaixo da tela. ó, Beleza. isso aqui. Isso aqui eu já sei. Ai, que legal. Sei, Você aqui, sabe? ó. Você sabe? Sei. Bota ali? É. Bota ali? Satite. Tailândia, 100%. Meio que, né? Não tá parecendo muito a capital. É, não, é verdade. É isso. Verdade. Vou colocar aqui. Aqui é a capital, não? É verdade, bora colocar a capital, mas parece um idioma. É isso aqui. É isso aí. É aqui. Tem que é ser, aqui. não tem sentido não ser. Foi Aí, ó, pô. É aí? É aqui, ó, tá aí? igualzinho. Nossa, eles foram em cima. Ah, que é um monstro. Calma, gravando. Calma que nós tá chegando, No galera. próximo a gente Nós passa, tá hein? chegando, calma. São quantos rounds? É agora é a virada. Calma, a virada tá vindo. O negócio que a gente Pode marcou mexer, um pode mexer. ponto na primeira. Opa, e essa língua aqui? Primeira Coreia do Sul. aqui. Não, pera, não, bait. Acho que é Cape Town. Sky Motel. Peraí, ó, tem uma plaquinha aqui. Não é o idioma desse país, né? Não. Aqui, ó, não é, né? É diferente, né? Não, se bem que ó, é sim. Então, é isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. por Aqui, causa- ó. Isso aqui não tem nesse outro idioma. Não tem? Não. Isso aqui tem nesse. Esse aqui não tem tá no vendo? outro. É isso que eu tava pensando, pô. Então, ó, vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. Aqui é muito montanhoso. Vou colocar aqui, ó. Vai aqui, né? Clica, 3 segundos. Opa! Nice try. Ah, Estamos chegando, tá? Mas- Estamos chegando. Nós estamos com 11.203, eles 11.918. Estamos Ó, chegando. Era mais perto da praia. Era mais falou, ó, próximo da praia. É em Guangzhou. Tá bom. Conhece esse lugar aí? Nunca fui, mas conheço. Agora é o último, tá? Agora é o último. Nós temos que gravar isso aqui. Vamos lá. Eita, caceta. Vai no reto. Agora vai. Pode ir atrás. Vê onde é que tá o volante, Tá, se é na direita ou na esquerda. As uns na esquerda. Opa, plaquinha aqui, ó. Plaquinha aqui. Onde? Aqui? Isso. Acho que é perigo seguir língua essa, cara. Alemão. É, né? Tá vendo? Acho que pode ser Suíça, hein, mano? Pode ser também. A Suíça fala alemão. Isso é Áustria também. Agora a gente pega uma cidade. Calma aqui. Qual cidade que nós pode colocar, será? Ó, aqui é uma bem interior mesmo, né? Pode ser só um bairro, não sei. Não, nem aqui no meio. Aqui embaixo. Aqui, Munique.
Tá aqui, ó. Onde tá aqui? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E agora? Só chama, só chama. Vambora, agora estamos pelo milagre, pô. Ó, pertinho. Tá bom. Passamos, hein? Passamos, Será que hein? passamos? Passamos? Ah, não! Ganhamos. Foi por causa da primeira que a gente marcou um ponto. 130 acirradíssimo. Não vamos comer pimenta. Como que pode? Depois dessa disputa muito acirrada, por 130 pontos, ganhamos aqui. Agora nós temos o direito de escolher qual pimenta dessas aqui eles vão comer esse franguinho delicioso que a produção preparou. Não, isso aqui é boi, tá? Eu achei que eles iam ter que tomar comer uma colherinha dessa pimenta aqui. Eu achei que isso... Mas não, tem um franguinho frito, um negócio gostosinho. Tem que ter um aqui, negócio. uma Mó delícia. fome, vou amassar. Então, não, aqui, Team Liquid está achando que é besteira. Isso aqui é nada, o negócio aqui é... Mas peraí, quem vai botar é a gente, né? Ela não vai derramar metade do vidro no frango. É um tcheco. É esquema. Nossa senhora, tô assistindo daqui, mano. Deixa eu tomar essa garrafinha aqui. Ó, tem um cheiro picante, mas não sei, né? Mas não parece que é muito forte, não. É esquema. Lança o franguinho. Ah, ela é É apimentada, esquema. É sim. apimentado, mas não é... A carinha não deles, é... peraí. Que franguinho bom, hein? O negócio tá beautiful isso aqui, pô. Olha lá. Cadê? Não sai? Tem que bater na bundinha? Eu acho que no próximo desafio, próximo desafio eu vou perder de novo, hein? Eu quero comer, pô. É muito quente? Suave? Deixa eu pegar. Suave. Eu quero ver a cara do Razinha. Razinha na baiana. Como é que cai o negócio aqui? Só pra entender. Cuidado com o periférico aí, rapaz. Aí, pronto, tá ótimo. Pronto, só isso? Só isso, só. Ah, vambora. Dá um golinho então. Como se não fosse nada. Eu gosto de pimenta. Eu também acho nada normal fumar uma pimentinha. Aí lascou, porque eu também gosto de pimenta, você gosta de pimenta? Eu gosto de pimenta. Aí lascou. Prenda. Pega outra, deixa eu ver isso aqui, a ponta. Isso não é pimenta não, mano. O quadro virou bolinho de experimentando pimenta. É uma pimentas. delícia, isso, Tá adorei. bom. Não é apimentado. Bom, enquanto a gente fica aqui experimentando todas as pimentas, porque todas elas são ótimas, Pulga é de Persa, é com vocês e já já a gente volta. Tá, depois disso aí, que eu não consigo expressar em palavras muito bem o que foi pra vocês, estamos com eles aqui no nosso estúdio novamente, Raza e Hakim. Muito obrigado, eu que agradeço aí pelo convite. É a primeira vez que eu tô batendo um papo assim, frente à câmera. Normalmente só faço um bate-papo com a câmera, só que em casa, né, pra galera. Mas aqui batendo um papo ao vivo, é a primeira vez sendo televisionado. Que mentira! É a realidade. Que mentira! Ele acabou de voltar, aliás, do R6 Jam, que é o R6 Jam 2, que foi uma baita experiência, por sinal. Eu adorei, eu participei também aqui, rapaziada, foi muito da hora. E eu queria, Razão, aproveitar que você começou falando, queria que você compartilhasse com a gente algum bastidor engraçado, que eu sei que rolaram muitos, porque eu estive lá. Sinceramente, foi um evento muito foda, né? Na verdade tem que ser dita. Um evento que trouxe os caras da gringa, os melhores jogadores do mundo. Tipo do LoL, assim, uns cara pica, sabe? Só que eles já estão meio washed, que fala, né? Já foi a época deles, né? Já tá velho. Então, eles não manjam mais o Cid. A gente é jogador meio que ranqueado premium ali, pode-se dizer, né? Aí o time dos caras tinha um pedreiro, um dentista... Um dono de pet shop. Um ex-campeão de mundial. Eu, que só faço graça só. Eu não entro em nenhum quesito ali. E quem mais? E o outro lá é um ranqueada player também. Nós desceu o cacete em geral lá. Ficou top 2. É uma loucura, né? Às vezes, né? Competitivo é louco, né? A vida é muito doida. Porque a pressão tá zero em vocês também. Zero né? A pressão. Tá pressão. só nos caras. Os caras pensam, cara, vou perder pra os caras que não jogam isso daqui o dia É inteiro. uma pressão colossal, né, pô? Na inocência, né, fui entrevistar os caras depois, assim, falando, não, imagina, né, eles foram brifados, né? Não, vocês perderam, mas, pô, vida que segue, mó legal, o evento foi super divertido, né, gostaram, foi da hora? Não, eu não fico feliz quando eu perco, estou triste, cara fechado. Perderam de 3-0. Foi uma piada pra eles, né? Mas tá bom. Fico feliz, né? Fico feliz que nós ganhamos de novo. De novo. Tá muito fácil De esse novo. dia. É de gringo? De novo. É de gringo. Mano. Os caras vêm da Dinamarca. Põe aí tradução em inglês pros caras ler e ficar mais chutado. Tem que mandar uma dessa, tá? Tem que mandar. Eu não sei, eu acho que esses caras, eles têm uma aura. Quando eles chegam aqui, acontece alguma coisa, algum fenômeno natural, assim, o sorriso do cara que é dentista, assim, ele ilumina, assim, com um negócio, assim, toca um sino. Tá ligado quando você vê que os caras estão gastando onda e tudo dá certo?
Dá. certo. Dá. Esse é o meta mundial, tá? Esse é o meta. É o meta mundial. Jogar pra se divertir. É por isso que o Brasil vai manual. Chega lá... Porque os caras jogam sério? Você acha que é isso? Não, porque o brasileiro vai lá, tranca. Fala, vamos perder. Já chega na mentalidade E os caras é superior, né? Sempre os caras é superior, né? Nossa, quando Esse souber... cara- Não, na hora que souberam... Não, que Chapão. Respeito com o meu jogo. Não. Peraí. Chapão, vem cá. Sério mesmo. Você acha que o problema do LoL BR é que as pessoas vão lá querendo ganhar? Se jogasse assim, jogo de merda pra se divertir, o Brasil ia ser melhor. Você acha? Não, é que a gente é ruim mesmo. Então tá certo. Quando aparece um cara falando assim, o cara lá é motorista de Uber, o mental acabou. Pum, Já vai buraco abaixo. né? acabou. Já tomou o menos 10, assim, de debuff, assim, acabou. Que loucura. Eu tava com uns debates lá, uma época no Rainbow Six. Pô, é uma loucura. Tipo assim, que nós, brasileiros, vê alguns campeonatos do Japão, da China, e fica horrorizado com o nível que é. Não, os caras é muito bagre. Será que os coreanos também, coreano, chinês, vê um campeonato brasileiro e fica pensando isso Acho que também? vê, porra. Ou nem vê? Nem vê. Ficam vendo essas Oceania League, Japão League, China League, Ásia League, toda aquela região lá. É um desnível muito absurdo. Tipo assim, Como que vocês veem isso acontecendo? Porque agora os esportes, eles são um esporte olímpico. E a gente meio que vai ter que quebrar uma bolha aqui, pelo menos no Brasil. Como que isso vai acontecer? Porque existem regiões que realmente todo mundo é muito bagre. Como que os esportes vão conseguir chegar nesse patamar de atingir as pessoas pra um evento dessa magnitude? Mas eu acho que não vai mudar muita coisa, não. eu acho que jogo de tiro nem vai ter, né? Nessas Olimpíadas aí, se eu não me engano. Não sei. Parece que eu fiquei sabendo que nem vai ter. É mesmo? Não sei se eu tô louco. O esporte vai ser na Arábia Saudita? Eu acho que é. Se eu não me engano, é na Arábia Saudita. Tá, então os jogos de tiro, eles não são elegíveis porque eles não se encaixam no princípio olímpico. Só que eu acho muito interessante porque a gente tem o tiro olímpico. Eu acho que é porque não atira outra pessoa. Você tem um ponto. Tem um ótimo ponto. Mas aí a gente Mas é uma poderia, loucura, né? É um Não, é jogo- digital. A gente poderia É. muito bem desligar lá o... Dá um jeito, né? Ah, Mas a é muita parada, loucura. Na China mesmo, no Cartus não pode ser uma caveira, que não pode ter caveira em jogo na China. Tem Não o pode ter remake do sangue. Trash e E tudo. o Rainbow pra Six ficar também é separado. uma parada que foi recentemente, acho que há alguns meses atrás só. O Rainbow Six já lançou há 10 anos e ele só lançou da China agora. Sabia disso? É interessante também, né? Porque tem alguns choques culturais, assim, que as pessoas têm, principalmente com plataformas. Não sei se vocês já chegaram a streamar no TikTok, mas ele dá alguns tipos de ban de acordo com os jogos que você joga. Se aparece algum tipo de caveira e tal, mesmo que o jogo você tenha uma temática infantil, você toma ban. E é muito louco como essas plataformas, elas acabam tendo as suas próprias diretrizes e mudando essas diretrizes e os criadores de conteúdo têm que Tem que se sambar encaixar, né? pra Ou vai se embora, ou encaixar. some. Ou some e vai embora. E vocês têm sentido essas mudanças pra criação de conteúdo nesses últimos tempos? Principalmente pra Twitch, que tem, né, feito a galera sambar muito nos últimos tempos. Uma única vez que eu tive problema com a Twitch, só que eu tava vendo um quarto no pânico ali, um conteúdo meio deep web, né? Um negócio, coisa de louco e tal. Aí 3 dias de ban. Aí depois ali nunca mais. Falei, galera. Sabe, né? Não, imagina. Mas não, de Deu um férias close coisas eu na assisti. manjuba. Eu assisti inteiro de férias coisas, aqueles antigos. Hoje em dia tá uma palhaçada, né? Não tá legal de férias com eles, não? Não, antigamente era um negócio mais conversa. Hoje em dia não tem muita conversa, entendeu? É só pornô, só futebol, É, né? só. Encerrei esse conteúdo que não dá, né? E não rendia muito legal. Ah, não, a galera curtia, né? O povo brasileiro gosta, né? Nossa, Uma sacanagem, assim, o negócio. A É o conteúdo sacanagem. que o BR gosta. Mas você não gostava muito, não. Ah, eu gostava também. Óbvio, né? E vocês sentiram esse corte no valor pago pros creators também? Nossa, é mesmo? Ah, agora é troco de pinga. A Twitch tá levando tudo embora. 90% Twitch, 10% pra pessoa. Segue o baile. Tá Acabou? satisfeito? Não tá? Tchau. Tô certo aqui? Tá certo? É isso, né? Não, os bagulho que mudou foi que na época do Prime, antigamente uma pessoa dava um Prime pra você ganhava 22 conto. 22 reais, era bizarro. Não, era É doideira. Mas aí a mas conta não ali era- fechava ali era- também, né? Ali a conta não fechava. Ah, a fechava, conta só não não fechava. fechava, que o cara pagava R$7,90 no Prime e aí o streamer recebia 22 reais quando ganhava Prime. A conta não fechava, mano. Mas era Tipo, legal que a mês conta era não bizarro. fechava, era legal. Era Pra legal. gente era Porém, muito ela legal, fechava. né? Pra No gente final era das incrível. contas, raciocinando legal, você ficar até impressionado, né? Que é isso, meu Deus? Só que agora virou R$2, né? É, ou menos, ou até menos, eu Até nem menos. sei Às quanto vezes é você que... ganha 1,50 no Subprime. que delícia. É louco o negócio. O que rola muito pro produto de conteúdo hoje em dia é que Twitch não pode ser a renda principal de jeito nenhum. Não cara. pode, Não pô. pode. Tem que ser tipo um extra, tá ligado? E eu faço Por mais isso- por diversão do que por trampo. Eu sabe? também, é só hobby também. Meu trabalho oficial mesmo é Uber.
É sério. Faço Uber à noite e tal, quando Eu não termina a sei se live. Tá descarado não, viado. Você tá descarado, né? Não tô, é sério, pô. Não, pegadinha. Faço Uber não, mas dá vontade de fazer Uber, porque eu já fui Uber Eats, né? Lá na Austrália e tal, já trabalhei de Uber Eats. Agora eu não sei se você tá zoando ou não, viado. É sério, agora é sério. Cara, não é possível. Não, agora é sério, já trabalhei de Uber Eats na Austrália uns 4 anos atrás. Eu fui pra lá fazer intercâmbio e tudo, aí eu só trabalhava de Uber Eats, nas horas vagas, né? Um ano eu fiz 4.500 corridas, pô, de bicicleta. Abre aí o app então que eu quero ver, não é possível. Um ano aí, pô. Pode olhar que o negócio não tô com brincadeira. 4.000 Olha a fotinha, Rafael. Um Ribeiro. ano, eu mesmo. 97% de Pode satisfação. mostrar pra Haru, E mostra esse pra Haru. 3%, você fez o quê? Oi? Esse 3%? Ih, As ela 3%? Mano, 3%. Gente, a é comida dava uma verdade. caída ali na bag, às vezes abria tudo. Empinou a Dava roda da frente. empinada. Nossa, é verdade, não é possível. 4.440. E aprovaram o seu visto como? Você falou, eu vou pra Austrália. Fui pra estudar, né? Eu fui pra estudar inglês, né? E você largou a escola e falou, Não. Na época eu tava trabalhando em telemarketing e tal. Só que o telemarketing tava pagando nada, não tava pagando nada. Aí eu tinha uns amigos lá e tal. Aí eu falei, pô, vamos pra lá estudar e trabalhar. Com o trabalho de lá eu pagava tudo e ainda consegui. Voltou por quê? Voltei porque, pô, eu pensei, pô, vou ficar trabalhando com isso pra sempre. Não tinha estudo, não tinha nada. Tipo, estudo que eu digo faculdade e tal. Aí não tem como você evoluir muito lá, né? E deixa eu te perguntar, você já roubou algum rango? Pô, roubar não. Roubar é uma palavra muito forte. Mas, tipo, a pessoa não veio pegar. Pá. Você foi lá, você apertou a campainha, a pessoa não veio. Pô, isso era direto, todo dia quase, pô. Apertava o botão, apertava a campainha, não aparecia, eu já puxava o... Tinha um negócio no aplicativo lá que era 5 minutos. O cara não aparecia em 5 minutos, ele pagava pela comida, quem comia era eu. A vida era assim, né? Tem que ser assim, correto? E já aconteceu da pessoa aparecer depois e você tava batendo o rango da pessoa? Não, porque eu ia pra longe, né? Pra não ter mais mistério, né? Eu virava as esquinas ali, e é isso, entendeu? Falando em empregos malucos, a gente tá passando num momento... na indústria de games, no geral, a gente tá passando por um momento muito triste, que são os layoffs dentro da indústria de games. Vocês acham que esse é um momento que a gente, como criador de conteúdo, tem que se preocupar? Porque, eventualmente, isso pode chegar na gente em forma de, escassez de job. Assim, vocês estão com essa preocupação? Se chegar, tem Uber Eats pra isso, né? Eu tenho o aplicativo instalado aqui, né? Pode lançar, Raquinho, pode lançar. Eu tenho um contato do brother aí do Uber Eats, qualquer coisa. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Qualquer coisa eu tô aqui, mano. Eu posso passar aquele link de afiliado, né? Pronto. Eu acho uma balela. Porém, vocês acham mesmo que o meio tá saturado? Muita gente quer se tornar influenciador e não começa por conta disso. Pô, eu não sei se tá saturado assim. Eu só sei que, pô, pra você começar a fazer uma live assim e dar certo, é muita sorte, querendo ou não. E sei lá. O que você acha, Gui? Não existe começar a ser produtor de conteúdo hoje não, mano. Tipo, É você mesmo? pensar em Saturadão. ganhar dinheiro, não. Quando qualquer pessoa chega pra mim e fala assim, porra, eu quero começar a ganhar dinheiro pro conteúdo, eu falo, mano, não faz isso não. Faz com hobby e se vingar, vingou. Então, é como hobby mesmo. Não tem como. Mas isso não. isso é desde sempre. É, Isso sempre. não é tem desde jeito. sempre. Hoje tá pior, na minha opinião. Você acha que tá pior? Hoje tá pior, tá. É que hoje eu acho que as marcas dão mais chance pras pessoas. Hoje existe um mercado de influenciadores, antes nem existia. Teve um ano que tava em queda, que foi as empresas se regularizando depois de contratar muito por causa do Covid. E aí as empresas tiveram investimento muito alto, teve um monte de coisa por causa de Covid, com o balanceamento do mercado. E meio que a correção, aí teve uma queda assim durante tipo, um ano, que teve muita gente que foi demitida e tudo mais. Isso daí realmente teve. Só que hoje em dia eu sinto que já tá, tipo, mais correto, sabe? Tipo, eu acho que já teve uma correção. E na época o que teve de visualização também na plataforma. Nossa, teve um boom gigante, Teve um boom né? gigante pra absurdo, streamer e tudo mais. Absurdo. Teve um boom tipo, gigante. Inflou tudo. Só que o mercado não acompanhou em questão Não. de investimento de publi, não. Agora tá melhor. Tô recebendo muita publi de jogo, muita publi de jogo. O que é muito bom. Não só pra jogos, como pra projetos novos, que eu acho que é um novo passo em economia de criadores, que são os criadores criando seus novos projetos, como, por exemplo, o Assimilação. E nós temos hoje uma pessoa muito importante, muito legal e muito querida por nós também, que convidei hoje também para o Leak Night. Pode entrar, Gi. Aê, seja bem-vinda! Muito obrigada. Gi, que é a nossa diretora artística, responsável por todas as artes do Assimilação, que é o projeto de RPG do Hakim e do Lau, que é muito maneiro. E agora, a gente já passou do prólogo de Assimilação. Vamos entrar na primeira temporada, que vai ter muito mais episódios e já é uma trama muito maluca. E Rasa, eu convido você a ficar
no nosso estúdio agora, pra que você aprenda um pouquinho mais sobre RPG. E quem sabe que... Eu espero que não, mas se a Ana morrer, você está convidado a estar no meu lugar. Eu vou ser bem sincera. Não, sincero, né? Tipo assim, Oi, já vai entrar no meu lugar, tá vendo? Eu não manjo nada, tá? Eu não manjo nada, mas eu tô aqui pra aprender, né? Monster Energy. Gi, aproveitando que você tá aqui com a gente, tem alguns spoilers de assimilação que você pode mandar? Ai, meu Deus. Só das artes, quem sabe? Tá, eu já sou conhecida por ter a boca meio grande nesse sentido. O Rafa, às vezes, a gente tá numa reunião, assim, ele só faz assim no meu pé. A gente usava o tabletop e a gente optou por nessa temporada a gente não vai ter mais o tabletop, porque era uma coisa que a gente sentiu que acabava prendendo muito vocês numa narrativa e pelo medo de perder o personagem, alguma coisa assim, vocês acabavam não explorando muita coisa do que a gente tinha feito ali. Fora o piripaque do Chaves que dava, né? Ele crasha, ele é estranho, ele buga, ele vai pra tudo quanto é lado, ele mostra o que ele não tem que mostrar na hora. Ele é um negócio muito maluco. Se você já teve a oportunidade de mexer nessa desgraça... E no ao vivo dá mais medo ainda. No ao ainda, vivo que dá a gente muito fica, medo, tipo, eu imagino. Eu sentia o desespero de vocês. A gente tinha o desespero de não morrer, de não perder o personagem, mas eu sentia o desespero de vocês de fazer tudo funcionar, que não é fácil. Eu sei que existem algumas coisas, algumas regiões, alguns lugares, alguns animais que nós não vimos no prólogo e não tivemos a oportunidade de conhecer e que estão perdidos para sempre no universo de assimilação. O que aconteceu com esses personagens, com esses lugares? A gente não vai ter mais oportunidade. O que eram essas coisas? A gente agora vai fazer um sistema sandbox, né, amor? Então talvez vocês acabem encontrando. E acho que isso o Rafa pode falar mais que eu, porque ele que criou tudo, então... Como o novo sistema que a gente tá bolando todo e o novo jeito que a transmissão vai ser feita vai ser sandbox, eu não escrevi uma história pra vocês, eu escrevi um mundo. E, cara, o próprio sistema, o jeito que vai ser, é um sistema que, às vezes... vai ser completamente RNG. Tipo, vocês vão ver na live. Vai literalmente, eu vou fazer algo na live que eu ainda não vou falar, que vocês vão estar acontecendo alguma coisa e vai ser completamente aleatório. Não vai ser eu que vou escolher. A gente vai estar com todas as artes prontas, porque literalmente qualquer coisa pode acontecer. Eu pedi pra Gi fazer muitas artes bases de locais pra usar como referência, porque ao invés de ter o tabletop na tela, a gente sabe que o brasileiro e o ser humano, no geral, gosta de ter muito estímulo visual. Então a gente quer ter estímulo visual de coisas que podem ser usadas como se fosse um stock footage de qualquer coisa pra descrever. Tipo, descreva alguma coisa, tipo um ambiente arvoroso, que tá com chuva. Então eu pedi pra galera, mano, me dá um ambiente com árvore, chuva, sol, noite e dia, por favor. E aí eu vou literalmente estar lá com um aparelhozinho, aperto o botão, puf, vai aparecer esse ambiente. Tá anotando tudo, Rado? Tá tudo anotado, ó. Pode ficar tranquilo, tá? Fechou. Gente, rapidinho, eu queria agradecer, assim, profundamente ao V e ao Irno, que são os artistas da simulação. Eu fico muito feliz de verdade de trabalhar com eles. E muito obrigada, gente. E o RPG, toda sexta-feira, 6 horas, no meu canal da Twitch. E o VOD no YouTube da Assimilação. Mas agora vamos de gameplay e vamos chamar, é claro, aquela vinheta maravilhosa do Ed, Pulga e Persa. É com vocês! Fala, galera. Agora é hora da... Bora. Ué, tem um monte de boneca agora? Vai com essa roxa aqui, ó. Vai com essa Essa roxa. aqui? Pega a roxa, pega a roxa. Essa, né? Pega essa, pega essa. Ela foi de reina, cara, que paia. Mas eu acho que ela é meio ruim no mata-mata aqui, porque é um V1, não? Não, ele consegue, ele consegue. Tenho fé, tenho fé. A poderosa, olha a pistolinha Só tem da a pistolinha da poderosa. poderosa, Olha, né? olha. E o amuletinho também. Acabou pra mim, ele tá cheatado. Calma, aqui, calma. Falei, ó, confiava. Ai, caramba, o que ele fez? Ele deu teletransporte, será? Cadê a ficha? Cadê a vítima? Cadê ele? Ué, 2? Lá. Isso aqui não tá pegando não, tá? Não tá pegando, né? Tá aqui, deve ter pinado, é aqui. Pinou um pouco. Eu pinei. Nossa senhora. Roubado esse boneco. Que isso?
Teleporta, olha. E ainda essa arma. Bulldog aqui, ó. Caralho. É razão, acho melhor você, Calma. ó. É, boa. Calma. Melhor você recuperar, porque aí você vai depender de mim, cara. Mas, É melhor te motivar. Você vai garantir pra nós. Não, que isso, não. E é isso, pai? Nossa, que foi isso? Tirei tudo de lado, mano. De lado é mais difícil, falam por aí, não é? Pior que é verdade. Valeu, Hakim. Tchau. Só, 6-5, dá pra virar, tá? Haru, dá pra virar. Só vez, não, só vez. Joga aí, mozão. Agora você contra a Haru. Bora. A gente vai com esses bonecos? Então, mas aí eu vou ter que ir de reina? Calma aí. Assim, você tá boa, Haru? Ou tá muito... Nossa, tá péssima. Meu Deus, que negócio horroroso! Esquerda. Ah, nasce na sua esquerda aqui, ó. Tá vendo o mapa? Na direita. Na sua direita. Tô esquerdo do mouse, tá zoando? Eu acostumo. Nossa, é operator. Susto! Ai, Meu Deus do céu! tá fácil, hein? Tá fácil, Haru. Pega aquela arma ali. É uma 12. Que é Qual super que cara. pega? Qual que pega? Isso, agora só chega perto dela e rasga. Opa. Meu Deus. Ai, Ela tá de 12, hein? Ela tá de 12. Tenta dar uma recuadinha. Qual que é o último? A ult fica invisível. Vamos ficar, Aperta então. X. Mas eu não consigo atirar. Tá tudo bem. Aperta X. Parece aí matar ela. começou a sussurrar, já sei agora. Não tá acontecendo nada nesse mapa, não sei por onde pode vir. Não sei por onde nada... Oi. Eles estão bem posicionados, hein? Eles estão bem Seu coach não tá falando nada pra tu, Eu vou falar o quê? Não fala nada pra mim. Eu vou falar o quê? Não tem muito o que falar. Aí, ó. Tá, vamos pegar. Isso aqui foi maravilhoso. Bora. Para a mira. Para. Boa. Vai pra esquerda agora. Vai reto. Procura ela aí. Aí, ó. Não aparece a cara dela, não. Traz ela. Aí, vai. X. Acho que viu você aí, tá? Acho que pelo meio ali. Ou tá vindo na costa. Estão Vamos, muito bem coach. posicionados. Eles estão Vamos, muito... coach. Tem muito o que falar, só sentir esse momento. Só sentir. Ganhou, mozão! Não, com esse coach, realmente. Essa foi Coach Diff. Eu sou um bagre total nesse jogo aí, pô. Que isso? Pode dar ali? Ó, eu acho que a gente que podia escolher essa, porque a outra a gente lambeu as pimentas. Eu serei humilde. Eu não tô pedindo humildade, não. É porque da outra vez que tava aqui o Chaep e o Rasa comendo as pimentas, a gente comeu as pimentas junto com ele, a gente tomou essas pimentas junto, então meio que tanto faz. Aí eu gostaria muito de experimentar essa. Você gosta de jalapeno, Rasa? Não, pior que não. Não gosta? Então, assim, como o Rasa foi um coach péssimo e a Haru sofreu, eu vou dar de jalapeno aqui. Pra punir o Rasa muito e obrigada, o benefício muito pra obrigada. Haru, né? Mas aí os dois têm que comer a mesma? Tem que comer a mesma. Bom, gente, muito obrigada por mais um League Night nesse nosso segundo episódio. Foi muito maneiro, muito obrigada a presença de todos vocês. Chaepão, Hakim, Gi, Rasa, valeuzíssimo todos os nossos convidados que participaram aqui hoje. Foi muito maneiro conversar e jogar com vocês aqui hoje. Valeuzíssimo Ed, Pug e Peça que participaram das nossas vinhetas. E a você também que assistiu, compartilhou e também que deu aquela força pra cavalaria e que dá essa força sempre pra gente. Lembrem, é claro, que vocês podem ficar muito estilosos aqui com as peitas maravilhosas de X-Men e Deadpool que já estão disponíveis aí pra você comprar, tão lindas. Essa daqui, gente, é a minha favorita e tem muitas camisas maravilhosas pra vocês. Elas estão muito legais. Essa coleção é linda e já tá disponível pra vocês comprarem. Muitos beijinhos da Haru, sempre uma honra apresentar o League Night pra vocês. Muitos beijinhos e até mais.